bom dia! Espero que você esteja bem. E se não estiver, vai ficar nessa manhã de quinta-feira, hoje é dia 30 de outubro. E hoje o Senhor novamente tem uma palavra para nós, porque as misericórdias do Senhor e a graça do Senhor, elas se renovam a cada amanhecer. E hoje, logo cedo, até antes de eu orar, quando eu abri os meus olhos, já o Senhor falava comigo sobre falar. O que tem tentado calar tua voz? Fale, não te cales. E eu vim, depois de um período de oração, refletir na palavra de Deus um pouco sobre isso, e percorri sobre a vida de Paulo, aqui em Atos dos Apóstolos. Paulo foi muito perseguido na igreja primitiva, porque o Paulo não tinha medo de falar. E ele incomodava muita gente. Paulo levou, Paulo cumpriu o ID, e ele exortava as igrejas ao arrependimento e também falava muito, ele denunciava a religiosidade das sinagogas. Então, acho que Paulo teve mais tempo preso do que solto. E ele escrevia muitas cartas às igrejas, porque em cada local por onde ele passava, ele ia estabelecendo o ministério do Senhor, cumprindo o ID que Jesus deixou. E é impressionante, porque Paulo, ele foi um perseguidor da igreja enquanto Jesus estava vivo. E Paulo foi levantado de uma forma poderosa, como se ele quisesse restituir tudo aquilo quanto ele tinha perseguido os cristãos. Ele foi responsável pela morte de muitos cristãos. Ele perseguiu muito os cristãos. Então, depois quando ele foi chamado por Deus, quando ele caiu do cavalo e de Saulo se tornou Paulo, pregador da palavra do Senhor, ele foi muito, ele teve muita tenacidade nessa obra e nada parava Paulo, nem a prisão, nem os açoites, nem a perseguição. Mas ele sofria muito perseguição mesmo, então o Senhor trazia palavras de encorajamento para ele. Então aqui em Atos capítulo 12, no verso 9 ao 10, a gente vê Deus falando para Paulo assim: e disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E Paulo ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. O que tem tentado calar tua voz? Quando você cumpre o ID de Deus, seja falando sobre a palavra de Deus para as pessoas, ou seja, quando você está empreendendo num propósito que Deus te chamou para fazer. Não temas, Deus tem muito povo nessa cidade. Se Ele te levantou para fazer algo por orientação dEle, Ele vai te guardar e você vai conseguir cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer. Depois a gente vê lá em Romanos 8, Romanos também foi uma carta que Paulo escreveu aos romanos. Vamos ver aqui, ó, no verso 1 e 2 de Romanos 8. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Aonde há Cristo na nossa vida, não há mais condenação, não há mais prisão. O sangue de Jesus, ele nos liberta de todo pecado, ele nos traz perdão, ele nos traz uma nova vida e nos traz proteção. Aqui fala, me livrou da lei, do pecado e da morte. Antes de Jesus, quando havia pecado, tinha que se fazer sacrifício para o perdão dos pecados, eram ofertas de sacrifício. Jesus foi a oferta perfeita, foi o cordeiro sem mácula.
Então, através do nome de Jesus, quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, a gente alcança a graça e perdão e é justificado através do sangue que Jesus derramou na cruz. Então, não há mais condenação. A gente vê no verso 5 e 6, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Queria te convidar a refletir no dia de hoje, ao que a tua carne te leva a te inclinar, quais são as dificuldades, do que você precisa ser liberto. Clama pela ajuda do Espírito Santo todos os dias. Amanhece o teu dia orando na presença do Senhor para que você possa mortificar a tua carne na cruz e se inclinar para as coisas do Espírito, que é vida e paz. E é paz em abundância. Eu peço a Deus que o Espírito Santo te vivifique hoje e faz isso sem culpa diante de Deus, porque nós somos seres humanos, nós estamos aqui nessa carne, aqui na terra, e Jesus também, ele foi 100% Deus, 100% homem, mas ele estava sujeito às mesmas paixões que nós aqui nessa vida, então ele entende plenamente aquilo que você vive, seja, eu falo até às vezes, por alimento. Às vezes a gente passa um momento difícil, a gente sente vontade de comer de forma absurda. É, e Deus nos traz para que a gente tenha domínio sobre todas as coisas. Então, né, no meu ponto de vista, não existe diferença entre o pecado do uso de uma substância ilícita e a glutonaria. Por certa forma, aquilo vem para suplantar, às vezes, até uma dor emocional que a pessoa tenha, um sistema de compensação. Então, pede no dia de hoje que o Senhor te ajude a se libertar disso. E Ele vai te dar capacitação. E se você escorregar, se você, num dia você falhar, coloca diante de Deus isso, clama por perdão e clama por capacitação do Espírito Santo para andar segundo as obras do Espírito e para mortificar a vontade da tua carne a cada dia. Aqui no verso 15 ainda de Romanos 8 fala, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, que é certo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Estar aqui não é uma tarefa fácil. Jesus falou que no mundo a gente teria aflições, mas para a gente ter bom ânimo. Que Deus, Jesus venceu o mundo e nós também venceríamos. Então vamos ficar na dependência do Senhor nesse dia, para que a gente cumpra as obras do Espírito e não as obras da carne, porque através de Jesus Cristo, do arrependimento dos nossos pecados, se nós abrirmos a porta do nosso coração para Jesus reinar sobre as nossas vidas, nós somos chamados de filhos, co-herdeiros com Cristo, junto ao Pai. No verso 18 de Romanos 8 diz, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A glória perfeita vai ser revelada em nós, não só aqui nessa terra, mas quando a gente for levado junto ao Pai, na nossa morada eterna, maravilhosa, e nenhuma aflição desse mundo há de se comparar a essa glória que em nós há de ser revelada. Então, vale a pena. Vale a pena crucificar as nossas vontades, a nossa carnalidade, para viver segundo a vontade de Deus, para a nossa vida que é boa,
perfeita e agradável, que traz paz, que traz vida em abundância e vida eterna. E lá no verso 25 de Romanos 8 diz também: Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, eu queria te perguntar hoje, o que está tentando calar a tua voz? O que está tentando calar a tua voz para você falar para o teu próximo do amor de Jesus, do amor de Deus, para cumprir o ID do Senhor sobre essa terra? E o que está tentando calar a tua voz de conversar com Deus? Não tenha medo, não tenha vergonha de colocar diante de Deus, expor as tuas vulnerabilidades, as tuas dificuldades. Ele te ama. Ele te escolheu. Então, escolha Ele também. Abre a porta do teu coração para Ele morar na tua vida. Não tenha vergonha de fechar a porta do teu quarto e conversar com o Senhor, ou dentro do teu carro, onde quer que seja. Fala com Ele. Que nada, a minha oração é que nada tenha o poder de calar a tua voz nesse dia. Que você possa começar uma nova vida, liberta, em liberdade na presença de Deus, sem medo, sem culpa. O Senhor está aí para te abraçar, para te acolher. Fala, não te cales. Ele é misericórdia e perdão sem fim. As misericórdias do Senhor não se podem medir. Elas são eternas, elas são infalíveis. Confia no Senhor. Lá em Romanos 8, 28 fala também: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Normalmente, quando a gente reflete em Romanos 8, 28, a gente pensa na parte, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas eu queria chamar a tua atenção para essa última parte do verso 28, que diz assim: daqueles que são chamados por seu decreto. Se Deus te chamou, aceita esse chamado. Não poderia haver chamado mais precioso do que o chamado de Deus sobre as nossas vidas. E Ele te chamou já no ventre da tua mãe. O Senhor me lembra agora da palavra: antes que houvesse o dia eu sou, e não há nada que possa escapar às minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Agindo Deus sobre a tua vida, quem impedirá? Recebe nesse dia o poder, a capacitação de Deus para começar uma nova vida na presença de Deus, sem mácula, sem culpa, andando na palavra do Senhor, vivendo as obras do Espírito Santo. Santificai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Que o poder de Deus te alcance nesse dia sem limites. Deus te ama de um tanto que você não pode calcular. Fale, não te cales. Fale com Deus. Fale também no amor de Jesus com o teu próximo. A presença do Senhor é um manancial de águas vivas. E aquele que vai até o Senhor não tem sede, ele transborda rios de águas vivas. Que as águas vivas do Senhor venham transbordar sobre a tua vida nesse dia. Alcança paz, alcança misericórdia, alcança perdão, alcança vida plena, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.